Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar da segunda temporada de Sou no Frieren. E você deve estar se perguntando, como assim segunda temporada? Acabou de acabar a primeira e não tem nenhum anúncio da segunda. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu começo a partir de agora desse vídeo a narrar o que vai acontecer na segunda temporada usando o mangá como referência. E eu decidi fazer isso porque muita gente pediu e porque eu sei que muita gente está falando que está sentindo falta da Frieren Friday, que é aquela sexta-feira onde todo mundo parava para ver Frieren. E como eu quero dar meio que um presente ou fazer alguma coisa pelos meus inscritos que me apoiaram tanto nessa jornada de Frieren, eu resolvi trazer na sexta-feira, no dia que teria o episódio de Frieren, a continuação. Só que baseada no mangá. Então, se você quer saber o que vai acontecer após o teste de mago de primeira classe, vem comigo e bora lá! Então, galera, antes de começar, saiba que essa é minha adaptação do mangá. Eu não sou a Madhouse, mas eu espero que vocês gostem. E agora, indo direto pro assunto, logo depois que o grupo da Frieren terminou o exame de mago de primeira classe, eles se despedem de todo mundo, como vocês viram, e vão agora ainda mais para o norte. E estão agora num local chamado Pantanal Saum. E eles seguem a vida deles normalmente, com exceção de uma coisa, que a Frieren acordou cedo. Pois é, a Frieren nunca acorda cedo e hoje ela acordou cedo, o que mostra que tem alguma coisa estranha ou alguma coisa que ela quer muito. E logo é mostrado realmente a Frieren procurando no meio do mato, daquele jeito estranho dela, e ela acha realmente uma coisa, ela acha uma pedra muito bonita e vai mostrar pro Stark, que tava lá também fazendo as funções dele, caçando, etc. Aí o Stark fala, nossa, que pedra bonita. E a Ferne tenta usar a magia dela para acender uma fogueira, só que a magia dela não funciona. Ela falou, minha magia não tá funcionando. E é aí que a Frieren revela o que é essa pedra. E essa pedra em questão é chamada de Cristal de Selamento de Magia, ou Cristal do Selamento Mágico. E essa pedra, basicamente, ela consegue anular a magia em um raio. E ela fala que aquele pedaço de pedra que ela achou, que era até grande, consegue anular a magia em até um raio de 3 metros. Ou seja, 3 metros para os lados, para todos os lados, ninguém consegue usar magia. O que é uma coisa bem interessante. E assim, é uma das coisas que eu fico pensando por que a série ainda não usou e nem usa até onde eu vi no mangá. É estranho, né? Porque uma pedra dessa seria extremamente eficiente contra um mago. Imagina um guerreiro na curta distância, que ele já tem uma vantagem, usando uma pedra que impede a magia. E não é só no toque. É tipo num raio bom. Isso é quase uma kryptonita, cara. Né? E por mais que daqui pra frente vai explicar o porquê que ela não é fácil de usar, pô, era pra alguns guerreiros principalmente ter isso na cabeça e usar, cara. Porque ela seria muito útil. E assim, e a Frieren também fala que essa pedra tem um valor altíssimo. E só aquele pedaço que elas conseguiram daria pra comprar basicamente uma casa. Só que a Ferne falou, olha, eu não quero saber. Mesmo que isso tenha algum valor, nós estamos no meio do nada e aqui pode ter monstro. Se livra disso, porque se a gente for atacado agora, já era, a gente vai ser trucidado. Porque nem a Frieren nem a Ferne conseguem usar magia. Ficaria tudo pro coitado Stark. E aí a Frieren resolve realmente se livrar da pedra. Mas antes ela fala de uma outra característica muito interessante, que é o fato de que essa pedra consegue absorver quantidades enormes de mana. E quando a Frieren joga a mana dela na pedra, ela começa a brilhar. E ela brilha muito, tanto que eles largam a pedra e vão andando e lá de longe eles ainda conseguem ver um brilho enorme daquela pedra. Mas aí eles seguem a jornada deles e a Ferne e o Stark vão na frente conversando e a Frieren fica um pouco para trás. E a Frieren, naquela meio que lerdeza dela, ela repara alguma coisa no chão e fala o seguinte, que estranho, será que o chão vai... E de repente o chão quebra onde estava a Ferne e o Stark. E eles vão caindo, né? Eles despencam e a Frieren vai atrás, provavelmente para dar um apoio, se precisar de alguma coisa, né? Só que na hora que elas vão usar o voo para de funcionar. E quando a Frieren olha para baixo, aquilo era uma caverna, tipo um buraco, uma caverna mesmo, cheia daquelas pedras. Mas repleta daquelas pedras. E aí elas não conseguem voar e vão caindo, tipo, em queda livre. Mas felizmente para elas, o Stark voluntariamente amorteceu a queda delas. Dá uma olhada na cena o quão voluntariamente foi. E cara, coitado do Stark, o cara só se ferra. Mas depois de levar uma fernada e uma frirenzada nas costas, ele levanta e aí eles começam a ver aquelas paredes todas, aqueles cristais de selamento de magia. E aí
a Fernie, o Stark fala o seguinte: cara, com esse tanto de cristal que tem aqui, pô, alguém ficaria milionário. Só que a Frieren falou o seguinte, que é quase impossível remover esse cristal de onde ele tá. Porque ele é o cristal mais resistente do mundo, ele é quase mágico mesmo, é praticamente impossível você quebrar qualquer coisa dele. E usar magia pra quebrar não funciona, porque ele sela a magia. Então a magia, se entrar na área, provavelmente é absorvida por ele, provavelmente, não se sabe ainda. E também não dá pra cortar, nem refinar, nem fazer nada com magia. Então a Frieren falou o seguinte: olha, eu acho que esse cristal vai ficar aí pra sempre. Porque como que a gente vai tirar isso? Ninguém sabe. E isso também é uma das explicações do porquê que não tem guerreiro pra todos os lados com um cristal desse. Porque eles não conseguem tirar. Mas vamos convir que assim como a Frieren achou uma pedra daquela, algum outro guerreiro poderia ter achado, né? E poderia andar com ela, fazer meio que botar na armadura, acoplar em algum lugar. Eu não sei exatamente por que nenhum fazer um escudo. Não dá pra fazer muito bem porque você não consegue derreter, não consegue fazer nada. Mas botar um pedaço, colar um pedaço no escudo. Ou, por exemplo, tem a espada, se achar uma bolinha menor, colocar no cabo. Tipo, colar no cabo. Fazer alguma coisa, né? Eu não sei por que até agora não apareceu. E vamos ver se vai aparecer mais pra frente. Mas até... Uma pergunta que eu tava aqui pensando. Será que essa pedra também não afeta os guerreiros, já que eles mexem com a mana no corpo deles, né? Embora eles usem a mana ou algum tipo de mana pra se fortalecer, o cristal, ele absorve a mana se você lançar nele e sela a magia. Então ele impede a formação de magia. Então não afeta nada os guerreiros, não. Os guerreiros, mesmo aqueles que usam alguma coisa de mana pra... enfim, pra ficar mais forte ou coisa do tipo, eles não são afetados por esse cristal, felizmente pro Stark, né? E pro grupo da Frieren inteira. Não teria morrido com a Frierenzada ali. Ele teria se esmagado com uma Fernizada que é mais pesada do que a Frieren, né? E na cena seguinte, eles continuam andando para tentar sair dessa caverna, que é um perigo, né? E aí a Frieren até fala pro Stark o seguinte: olha, Stark, agora nós estamos nas suas mãos, nós dependemos de você, porque agora nós somos apenas duas garotas normais. E aí o Stark olha assim meio bolado, porque, cara, garotas remete meio a pessoas novas. Não é uma garota, não é uma mulher, somos duas mulheres. Não, somos duas garotas. E aí o Stark meio que olha pra Frieren assim e fala: garotas? Tipo, insinuando, tipo, porra, tu tem milhares de anos, tu é bem uma garota. Aí a Frieren olha pra ele e fala o seguinte: e falar nisso, eu ainda lembro que você me chamou de velha fedida aquela vez. Cara, ela lembrou daquele evento com o dragão no primeiro episódio do Stark. Não sei se você lembra desse episódio que ele fala: faz alguma coisa, velha fedida, ou bruxa fui fedida. Foi algo assim. E a Frieren ainda guarda rancor, cara. E a Fernie olhou e falou: caraca, ela guarda rancor. E o Stark, aí eu peço desculpa. E sai todo triste, né? E aí eles vão andando. E no meio da caverna, que é uma gruta mesmo daquelas pedras, eles vão vendo ossadas e várias coisas do tipo. E eles vão tentando sobreviver. Até tem que pescar lá pra conseguir o alimento, porque eles passaram várias e várias horas lá dentro. Tanto que eles precisaram dormir lá dentro. E a Frieren, sem o menor problema, como se nada fosse com ela, esticou a coisinha dela lá, aquela caminha dela, deitou e dormiu feito uma pedra. Já a Fernie tava bolada. A Fernie tava acordada junto com o Stark, que o Stark ia ficar de vigia. E ela ficou: caramba, cara, como que a Frieren consegue dormir assim? Ela mesma falou que deve ter um monstro muito grande, muito poderoso aqui dentro. Porque a gente achou várias ossadas, vários animais, até pessoas mortas. Então, cara, deve ter algum monstro aqui. Como que ela consegue dormir? E a Fernie fala uma coisa interessante também, que não tinha sido revelado ainda em Seu Sono Frieren, que é o fato de um mago não ter a percepção de mana. Porque dentro dessa caverna, além dos magos não conseguirem usar magia, eles não conseguem sentir a mana. E a Frieren fala: cara, eu não consigo sentir a mana. Isso pra mim é como se eu tivesse cega, ou num lugar de breu, na escuridão completa, onde não conseguisse ver nada. E isso mostra uma coisa que é bem interessante. O ser humano é muito visual, nós não temos outros sentidos tão aguçados, como o faro, o olfato, a audição. Então nós dependemos muito da visão. Quando uma pessoa perde a visão, fica totalmente deslocado. E pro mago, talvez o sentido mais relevante seja a percepção de mana. Então ele percebe cada pessoa com a sua mana, mesmo que pequena. Ele sabe a localização de tudo, dos monstros que estão chegando. Ele sente o ambiente. É basicamente um sexto sentido mesmo, a percepção de mana. E a Fernie fala do desespero que é você estar num lugar onde você não sente a mana para um mago e onde você não pode tacar magia.
né? É uma situação de total vulnerabilidade. E ela não consegue entender como que a Frieren consegue dormir numa situação dessa. E galera, pra piorar, o medo da Ferne se tornou realidade, porque apareceu um monstro gigantesco na frente deles. E aí o Stark fica desesperado, né, que ele que vai ter que lutar com o bicho, e fala: Frieren, acorda! Acorda, Frieren! E ela lá dormindo na maior paz, assim, tipo, nada é comigo, ela não acorda não. E aí o Stark vai lá acordar ela, e ela lá, toda mole, o bicho chega a atacar a Frieren e o Stark puxa ela, senão ela estaria morta, cara. Olha o nível. Aí na hora que o Stark puxa ela, ela finalmente acorda. E ela já disse que aquele monstro se trata de um dragão venenoso Zenith, e que é um adversário terrível pra guerreiro, porque o veneno dele é muito forte, muito mortal, e é péssimo pra se lutar no corpo a corpo, porque você vai ser atingido, vai ser envenenado e eventualmente vai morrer. Um mago teria mais chance porque, né, pode lutar à distância. Então, talvez consiga vencer esse dragão com mais facilidade. Mas ela fala pro Stark que esse é o pior adversário que ele poderia encontrar e que se ele for lutar, ele vai morrer. Então, olha que situação caótica. Tinha duas magas que não podiam lançar magia e o adversário era um péssimo encontro para um guerreiro. Era um péssimo desafio pro guerreiro. E aí o Stark, naquela situação, até pergunta pra Frieren: Frieren, como é que você conseguiu dormir numa situação dessa? E aí ela fala o seguinte: é porque eu confio plenamente em você. Eu sabia que não importa o que acontecesse, você ia me salvar. Ela falou: cara, nenhum grupo funciona se não houver esse tipo de confiança. E eu, inclusive, uma vez tinha falado para algum inscrito aqui do canal que perguntou como que o grupo da Frieren conseguiu matar o Rei Demônio. E eu sempre falei que o segredo foi jogo em equipe. A equipe de Frieren, o grupo do herói, do Himmel, da Frieren, do Aicen, era muito unido. Era uma galera que se gostava, que se entendia e que lutava como um time. Eu tenho certeza que haviam times mais poderosos do que eles, só que fracassaram. E fracassaram muitas vezes porque membros não se davam bem, ou um queria ter mais destaque do que o outro, igual um time de futebol que tem muito jogador bom, mas que não jogam bem juntos. Isso acontece, e certamente isso acontecia também nas pares, nos grupos de heróis. Então a Frieren deixa claro que se ela tivesse sozinha, ela não dormiria desse jeito. Ela dormiu porque ela confia muito no Stark e sabia que se fosse para entrar na frente de um golpe, fazer o que fosse preciso, ele ia fazer. Ela tinha certeza disso. E aí o Stark diz assim: cara, você tem certeza? Eu sou o cara que sempre tenho vontade de correr de tudo. E aí a Frieren vira pra ele e fala o seguinte: se você tiver vontade de correr, vamos correr em grupo. Meio que ela disse o seguinte: eu sei que se você for correr, você não vai correr e abandonar os outros. A gente pode correr, mas a gente corre juntos, como um grupo. A gente vai ser um grupo na batalha e também na fuga. E nesse momento a Frieren consegue pegar mais um pedaço daquele cristal, né, aquele cristal de selamento de magia, e joga a mana dela, que é muita, obviamente, no cristal. E na hora que ela joga aquela quantidade de mana absurda que ela tem, o cristal dá uma explosão de luz e ela só fala o seguinte: fecha os olhos e joga o cristal, e o cristal explode em luz. Ele não explode mesmo, mas ele faz um flash que cega todo mundo, inclusive o monstro, por um instante. E nesse momento os caras, eles começam a correr. O grupo da Frieren começa a despencar na corrida, só que a Frieren e a Ferne não são especialistas em correr, não são especialistas em físico, né? Então elas não são tão rápidos. E aí mostra o Stark correndo com a Ferne no ombro e pegando a Frieren pela gola daquela roupinha dela e correndo desesperadamente, puxando as duas. Uma cena muito desesperadora, mas muito engraçada. Então, basicamente o que eles fizeram é fazer o que os aventureiros mais costumam fazer, que é correr quando o desafio é grande demais, né? Todo aventureiro que vive por muito tempo, um dia tem que correr. E depois mostra um flashback mostrando da onde que a Frieren tirou essa percepção de equipe, tirou esse senso de união e essa fala de correr todo mundo junto. Ela lembra de um momento com o grupo do herói, no qual o Aicen, o mestre do Stark, fala o seguinte: Himmel, como que você consegue confiar sua vida a mim desse jeito, sendo que eu fui o cara que abandonei o meu vilarejo? Aí ele falou assim: olha, porque eu tenho plena confiança de que você não vai abandonar a gente. Nós somos um time e eu confio em você. Se for pra gente lutar, lutaremos juntos. Se for pra fugir, fugiremos juntos. E aí mostra uma outra situação muito parecida, no qual o grupo do herói também precisou fugir. E aí mostra o Himmel carregando a Frieren no ombro e o bêbado, padre, correndo com o anão nas costas, todo desesperado, de um dragãozão atrás, numa cena muito parecida com o que aconteceu com o Stark.
E na cena seguinte já mostra que o Stark e o seu grupo conseguiram fugir daquela caverna e estão os três agora no chão, exaustos. Eu não sei por que exatamente que a Ferne e a Frieren estão exaustas, visto que elas foram carregadas pelo Stark e a Frieren estava dormindo até agora há pouco, né? Mas eles estavam exaustos e aí a Frieren falou o seguinte: olha, quando você faz coisas em grupo, é tudo muito mais divertido, até fugir, não é mesmo, Stark? Aí ele olha com uma cara assim, por um lado você tem razão, meio que mostrando assim que realmente quando você faz coisas com quem você gosta e faz coisas que você gosta, tudo fica mais divertido, não é verdade? E aí eles falam, bom, escapamos da caverna e agora vamos continuar a nossa jornada. Só que o Stark falou, não, pera, agora eu que preciso parar um pouco. Passei tanto cagaço que minha perna nem se mexe mais. Ele tava lá parado no chão, quase morrendo de medo, quase sendo um treco. E a Ferne e a Frieren lá, mais de boa. E é assim que termina esse capítulo da história. E para finalizar, eu preciso pedir uma coisa para vocês. Na verdade, duas, e é muito importante. A primeira, eu quero um feedback sobre essa adaptação que eu fiz do mangá. O que vocês acharam? Porque eu adaptei um capítulo. Eu fiz um capítulo só do mangá nisso que eu falei. E eu gostaria de saber de vocês se vocês acharam que foi lento demais, se vocês querem que seja mais rápido, que eu fale só os momentos mais importantes, ou se vocês querem que eu pegue detalhe por detalhe. Se eu pegar detalhe por detalhe, vai ser mais ou menos igual esse vídeo. Um capítulo vai dar um vídeo igual esse, e eu já teria mais de 60 vídeos pra fazer daqui pra frente. Então eu teria material pra caramba de Sousou no Frieren. Se vocês quiserem que eu encolha e corte grandes partes e faça cada capítulo mais resumido para a história andar mais rápido, deixe nos comentários, que aí, né, se tiver mais gente falando que eu quero que seja mais rápido, não gostei desse ritmo, eu atualizo e boto de uma forma que agrade mais a galera. E se vocês gostaram desse perfil mais detalhado, falando das falas de cada um, deixa nos comentários também, porque é a única forma que eu tenho de saber. E também a segunda coisa que eu queria que vocês me falassem é o seguinte: Sousou no Frieren é o anime mais popular do meu canal. Então a maioria das pessoas aqui assistem Sousou no Frieren. E eu queria saber então o que vocês, que são o público de Sousou no Frieren, vão assistir nessa próxima temporada. Porque eu quero falar de animes que vocês gostam também, né? Eu falo de animes que eu gosto, mas que vocês também gostam. Então deixa aqui nos comentários quais animes vocês estão hypados, quais vocês querem assistir. Pode ser novo ou continuação. Por exemplo, Kimetsu, enfim, qualquer um que vocês quiserem, deixe nos comentários que eu preciso saber para fazer vídeos que te agradem mais, que te agrade mais, beleza? Mas então era isso, se gostaram do vídeo, deixa o seu like porque ajuda demais, se inscreva para não perder outros lançamentos, mesmo porque eu vou acompanhar todos os capítulos de Sousou no Frieren aqui no canal, certo? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.